Amém, igreja? Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Que nessa noite Deus possa continuar derramando a sua bênção em nossas vidas, né? E abençoar a cada um de nós nessa noite. Glória ao nome do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Oséias, no capítulo de número 10. E vamos ler o versículo de número 12. Glória ao nome do Senhor. Amém. Oséias, capítulo de número 10 e o versículo de número 12. Amém? Diz assim, eu vou ler o que está no telão. Semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Na minha tradução diz assim: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Amém? Glória a Deus. Nós vemos na vida de Oséias, ele foi um dos considerados profetas menores. Isso não pela estatura, não pela condição dele, mas pelo tempo que ele teve levando a palavra, né? Então ele viveu na época de Jeremias, na época de Daniel, de Ezequiel, de Naum e de Obadias, e ali eles estavam profetizando e era uma época difícil, porque estavam no cativeiro babilônico. Era a época do cativeiro babilônico. Então havia muita dificuldade ali. E por esse cativeiro também havia ali um esfriamento espiritual. Havia ali uma terra seca, vamos dizer assim, né? E o profeta Oséias, ele foi levado a algumas situações, inclusive no início do capítulo conta a história dele. Deus, para mostrar a desobediência do povo, deu uma tarefa difícil para ele, né? Colocou ele para se casar com uma meretriz, uma prostituta, e ele dormia e quando ele acordava na madrugada ele procurava essa mulher, ela não estava. E aí ele saía para a rua para procurar ela. Isso Deus colocou como um exemplo do que Israel, do que o povo de Deus estava fazendo com ele, né? Então a gente pode entender que naquela época as palavras dirigidas a Israel eram corrupção, imoralidade, violência, né? Nessa época também foi a época de Malaquias, aonde os sacerdotes estavam ali fazendo um culto de qualquer jeito. Chegou um momento em que Deus chega para ele e fala: vocês me roubam nas ofertas, me roubam nos manjares, me roubam no templo. E aí, descaradamente, alguém pergunta: mas em que nós te roubamos? Né? Isso é um sinal de esfriamento espiritual, quando nós não temos um direcionamento, ou quando nós não enxergamos, ou quando nós não queremos enxergar o nosso erro, né? Mas era o que acontecia naquela época ali. Então, as palavras que eram proferidas naquela época falavam sobre imoralidade, corrupção, violência, e Deus usa o profeta para chamar o povo ao arrependimento. E nesse versículo que nós lemos, ele fala sobre uma terra, sobre ceifar, sobre preparar uma terra, deixar uma terra preparada para receber a semente, né? Ele não é uma coisa qualquer. O lavrador, ele precisa cuidar da terra
precisa preparar a terra, arar a terra, regar a terra, para botar o fruto ali, né? Para botar a semente, para aquela semente dar fruto. E na palavra do semeador, Jesus deixa claro que se a semente cair numa terra seca, ela não vai frutificar. Se ela crescer no meio das pedras, se ela cair no meio das pedras, ela não vai vingar. Se ela crescer no meio dos espinhos, os espinhos vão sufocar ela, né? E então ela tem que cair aonde? Numa terra boa, numa terra produtiva. E o profeta está falando sobre isso, né? Chamando o povo ao arrependimento. E se havia uma época em que Israel deveria buscar o Senhor, essa época havia chegado. O povo estava em cativeiro, o povo estava em dificuldade, a nação de Jerusalém estava destruída, né? Os muros derribados, as portas queimadas, estavam numa miséria. Quem estava morando lá estava morando em miséria, e o Senhor chama o profeta para levantar ou chamar esse povo. E aí talvez você me pergunte, e esse texto se aplica a nós? Se aplica, né? Esse texto, o Senhor deixa bem claro quando é tempo de buscá-lo e quando é tempo de estar na sua presença, quando é tempo de pedir misericórdia para Ele, né? E quais seriam essas condições? Vamos ver pelo menos 3 condições aqui nessa noite. A primeira, quando os juízos de Deus ameaçam a terra. A Bíblia revela Deus como governador moral. Um exemplo, Sodoma e Gomorra. Foi destruído com fogo. Por quê? Por causa da imoralidade do povo, né? Abraão intercedeu pelo povo. Senhor, se tiver 50 justos, tu vai destruir uma cidade? Ele falou, não, se tiver 50 justos, por amor desses justos, não vou destruir a cidade. Mas tanto Deus quanto Abraão, e Deus sondando o coração dele sabia, a cidade não tinha 50 justos. Tanto é que Abraão começou, mas Senhor, se não tiver 50, se desses 50 faltar 10 e só tiver 40, tu vai destruir a cidade? Ele, não vou destruir. Senhor, não fique nervoso comigo, mas se não tiver 40, só tiver 30. Ele não queria dar o braço a torcer, mas ele sabia que não haviam justos, a não ser um, que era Ló. Ele ainda achava que era mais, que era Ló, sua esposa e suas filhas, né? Ainda assim ele não chegou no número exato. Mas Deus falou, não, fique tranquilo, que o justo será poupado. Foi o que ele colocou no coração de Abraão. E ele tirou, foi mais fácil tirar Ló de dentro da cidade do que mudar a cidade. Diferente do que aconteceu lá em Nínive, quando Deus chamou Jonas, né? Deus chamou Jonas, botou ele naquela dificuldade toda, Jonas fugiu, né? E quando ele foi pregar a palavra, ele entrou correndo por um lado da cidade e saiu pelo outro. E essa mensagem que ele falou chegou aos ouvidos do rei. Falou, passou um doido correndo na rua, dizendo que a cidade vai ser destruída. O que o rei fez? Colocou toda a cidade. A Bíblia fala que até os animais ficaram em jejum. E o rei clamou por misericórdia. Logo Nínive, que era uma cidade tão ruim, era uma cidade sem piedade, era uma cidade onde tinha pessoas, vamos dizer assim, ruins, né, que não tinha dó de outras pessoas, mas quando eles ouviram que o juízo de Deus ameaçava a vida deles, eles pararam, clamaram por misericórdia, fizeram jejum e Deus preservou a cidade. Então nós vemos a diferença e como se portar na presença de Deus. Por quê? Porque Sodoma ouviu também a voz, mas não aceitou. Teve a mesma oportunidade de Nínive e não aceitou. Fez as mesmas condições e não aceitou. Os anjos de Deus foram lá pessoalmente, eles não aceitaram. Pelo contrário, né? Deram descrédito à mensagem dos anjos e à mensagem de Deus. Então, Provérbios 15:3 nos fala assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar,
observando todos os viventes da terra, né? O que ele vê quando ele ora para o mundo? Violência, roubo, imoralidade, promiscuidade, aborto, mortandade, coisas desse tipo. O que ele precisa ver quando ele enxerga a igreja dele na terra? O que o Senhor vê quando ele olha para a igreja dele na terra? Porque a igreja precisa ser um lugar diferenciado da terra. A igreja precisa ser um lugar diferente, as pessoas precisam ver algo diferente dentro das igrejas. Infelizmente, muitas igrejas já não têm mais o brilho do Espírito Santo. Muitas igrejas já não trazem mais o nome do Senhor. Muitas igrejas já não mais representam a palavra de Deus. Muitas igrejas já têm descrédito com a palavra de Deus. Muitos estão correndo atrás somente da prosperidade material, e o Senhor está observando tudo isso que acontece. E o chamado dele, quando ele falou, quando Moisés deu a palavra, é tempo de buscar o Senhor. E se há um tempo de buscar o Senhor, esse tempo também em nossa vida já chegou. Porque cada dia mais está difícil conviver, cada dia está mais difícil não se envolver com o pecado, cada dia está mais difícil se santificar, cada dia há uma necessidade maior de buscar a presença de Deus, de estar na presença de Deus, de fazer a vontade de Deus. Quantos de nós já não lembramos mais nem do ID do Senhor, que é o básico da nossa, que tem que ser o básico da nossa caminhada, o básico da nossa pregação. Quando ele fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. E lá na frente ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que for crer será salvo, aquele que não crê será condenado. Surge essa necessidade de nós nos prepararmos, de nós mesmos nos incentivarmos a sermos agentes transformadores, a levarmos o ID de Jesus, a proclamar a palavra do Senhor. Aí você fala assim, mas pastor, é errado pensar em prosperidade? Não. Mas o Senhor Jesus disse o quê? Buscai primeiro o reino dos céus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você pode ser participante sim de uma prosperidade, mas primeiro precisa dar atenção às coisas do céu. Precisa primeiro buscar as coisas do céu. Precisa primeiro dar atenção ao ID de Jesus. Precisa primeiro dar atenção à renúncia. Precisa primeiro estar na presença do Senhor, né? Lá em Romanos 1, 22, também, do 22 ao 32, o povo vivia de qualquer forma. O povo vivia de qualquer maneira. O povo, inclusive, largou o evangelho. Quando Paulo foi pregar o evangelho aos romanos, o povo estava ali completamente longe. E já não era a época dos profetas. Jesus já tinha vindo, Jesus já tinha pregado, Jesus já tinha feito sinais e maravilhas no meio deles. Jesus já havia sido crucificado, Jesus já havia ressuscitado, Jesus havia feito obras. E muitos já não davam créditos a isso, né? Então Paulo entra dando o evangelho, ênfase, a salvação, a vida de Jesus, né? Lá em Provérbios 1, 24, também, o escritor de Provérbios nos fala que muitos não deram ouvidos aos conselhos do Senhor. São sinais de fraqueza espiritual, são sinais de que essa terra está seca, são sinais de que essa terra precisa ser trabalhada, são sinais de que o esfriamento espiritual está presente, né? Então, tudo isso contribui para quê?
para a natureza dos juízos divinos. Deus pune Israel, Deus pune a nação, permitindo que eles fossem escravos dos assírios nessa época, sendo até torturados, né? Sendo levados até a tortura. Quando Deus falou para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra, ele intercedeu. E nós estamos intercedendo hoje por essa nação, por esse governo, por este país, por este mundo. Nós estamos vendo as catástrofes acontecendo, nós estamos vendo as situações acontecendo, nós estamos vendo os problemas acontecendo. Nós estamos com o espírito intercessor? Nós estamos orando para eles? Ou nós estamos só reclamando? Ou nós estamos apáticos vendo só as coisas acontecerem? Né? O que Oséias está nos chamando ali é para um tempo de buscar o Senhor, para um tempo de olhar para a palavra do Senhor, para um tempo de acordar espiritualmente para aquilo que o Senhor tem dito na sua palavra. Porque Ele disse: eu vou, mas não vou deixar-os órfãos, voltarei para buscá-los, para que onde eu estiver, estejais vós também. Será que nós estamos atentos a isso? Né? Devemos encontrar com Deus também quando a nossa condição espiritual estiver baixa. Vamos de novo no exemplo de Jonas. Deus falou para ele: vá a Nínive. Ele pega um navio para Tarsis, lado oposto. Paga a passagem, entra para dentro do barco e vai dormir. Um sinal claro de apatia, de mornidão espiritual, de fraqueza espiritual. Por quê? Quando aquele barco começou a entrar naquela tempestade, que os homens começaram a jogar coisas para fora para aliviar o peso do barco, para tentar se salvar, ainda assim Jonas estava lá embaixo, dormindo. E talvez o balanço do mar estava melhorando para ajudar ele a dormir, né? A rede, quando nós estamos na rede balançando, quanto mais balança, melhor, né? O soninho fica melhor. E foi o que aconteceu com Jonas, até que alguém chegou para ele e falou: moço, está acontecendo alguma coisa ali, você é responsável por isso? Você sabe alguma coisa? O único que estava naquele barco que era cristão, que professava, que conhecia Deus. Tanto é que ele falou: olha, me joga dentro desse mar e vão embora tranquilo que a tempestade vai se acalmar. E foi o que aconteceu, né? Quando jogou ele no mar, e ele também talvez sem perspectiva nenhuma, falou: não, me joga dentro desse mar, eu vou morrer aí mesmo, está tudo resolvido, né? Mas eu não vou ter que correr lá em Nínive, eu não vou precisar passar dificuldade lá, eu não vou correr o risco de apanhar, de ser açoitado, de ser esfaqueado, sei lá, qualquer coisa assim. Então me joga no mar e está tudo resolvido. Mas os planos de Deus não é como nós pensamos. Nós temos um plano, nós temos uma ideia. O Senhor vê o propósito e diz se concorda ou não com o nosso plano, se concorda ou não com a nossa ideia. Porque nós falamos: amanhã eu vou comprar, amanhã eu vou vender, amanhã eu vou fazer. Mas se o Senhor falar amanhã não vai, está tudo parado. Se Ele falar amanhã não, volta tudo para a prancheta de novo. Começa tudo do zero. Por quê? Porque os planos certos vêm do Senhor. E se nós estivermos na dispensação, se nós estivermos na graça do Senhor, o propósito do Senhor vai ser cumprido em nossa vida, o nome dEle vai ser glorificado, nós não vamos ser envergonhados e ainda vamos receber a graça dEle. Por quê? Porque estamos no trajeto, no propósito e no plano dEle. E esse é o principal alvo que nós devemos seguir. Então Jonas tinha um plano: me joga dentro desse mar e está tudo resolvido. Deus tinha outro plano: você vai para Nínive. Providenciou lá um peixe grande, o peixe engoliu ele, 3 dias dentro desse peixe, né?
A ciência tenta explicar, tenta descobrir como é que o camarada passa 3 dias no ventre de um peixe, como é que ele fica vivo, como é que esse peixe vai na beira da praia, vomita ele lá e ele sai de lá, né? Mas ele saiu e foi fazer o ide de Jesus. Fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. E ele entrou na cidade. Ainda nós percebemos que ele ainda estava meio descrente com aquilo. Porque ele entrou por um lado da cidade, saiu pelo outro, sentou lá na frente e ficou olhando. Falou, agora sim, já que eu fiz o meu serviço, vamos só esperar Deus destruir a cidade. Achou lá uma boboreira, né? A boboreira fazendo lá sombra para ele. E ele estava lá, tranquilo. De repente, eu vou tirar um cochilo. A boboreira morre. Começa a queimar ali a cabeça dele. Quando ele acorda, mas Senhor, Tu não falou que ia destruir a cidade? Tu não falou que ia matar esse povo? Tu não falou para mim pregar a palavra? Mas ele não ficou para ver o que estava acontecendo dentro da cidade. E nós muitas das vezes fazemos a obra do Senhor, deixamos lá e não voltamos para ver o que aconteceu. Nós não esperamos o resultado sair. Nós muitas das vezes estamos ali e não esperamos o resultado final. Ele sentou lá do lado de fora, ficou lá numa sombra, ficou lá no bem bom, esperando, falar, eu não sei se vai cair fogo, eu não sei se vai cair água, eu não sei o que vai cair, mas Deus vai destruir essa cidade. Só que não foi o que aconteceu. Por quê? Porque houve arrependimento. Porque houve conversão. Porque houve transformação. Porque houve mudança. Porque houve sacrifício. Porque o rei colocou e falou, não dê comida nem para os animais. Deixa os animais lá guardadinhos lá nos currais, não leve para o pasto, deixa lá e vamos proclamar um jejum. E todos, do mais novo ao mais velho, vai clamar para o Senhor pedindo misericórdia. E foi o que aconteceu. E ele ficou lá esperando, lá de fora. Vai acontecer alguma coisa. Vai destruir, vai acabar. Mas Deus estava trabalhando de outra forma. Mais uma vez mostrando que não é o que nós planejamos, não é o que nós pensamos, mas é o resultado daquilo que Deus faz e age na vida do homem. A nação foi salva, a cidade toda foi salva, Nínive foi salva. Por quê? Porque eles colocaram no coração o desejo de se arrepender, o desejo de buscar a Deus, de mudar os seus conceitos e preceitos e pedir a misericórdia de Deus. Diferente, claro, de Sodoma, que teve lá sua cidade destruída. Diferente do que aconteceu com os profetas de Baal, quando quiseram fazer um confronto direto com Deus, né? Diferente também na vida de Pedro, nós podemos ver, quando Pedro estava andando com Jesus, ele falou, Senhor, eu vou contigo, até a morte. Eu vou contigo. Nós estamos juntos. Não te largo. Chegou em algum momento ele até dizer, Senhor, não é melhor tu desistir desse negócio? Claro que não era ele foi usado, né? E ali Pedro foi. Mas a Bíblia diz que ele não estava com Jesus lá no sacrifício, lá na cruz. Só quem foi com Jesus até a cruz foi João. Só João que foi com Jesus. Será que é por isso que João tinha tanta regalia? Será que era por isso que João deitava no peito de Jesus e dormia? Será que João foi considerado o discípulo amado por quê? Né? Mas não obstante a isso, Pedro falou, não, Senhor, não esquenta não, nós estamos juntos. Se o Senhor for crucificado, se o Senhor for para a cruz, eles vão ter que me pregar do outro lado.
porque eu vou estar lá. E Jesus falou para ele: Pedro, para te mostrar que não é tão assim, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Que isso? Imagina, logo eu, colado com o mestre do jeito que sou. Mas bastou a primeira oportunidade, porque quando Jesus foi preso, ele correu lá para o pátio. Quando Jesus foi para ser açoitado, lá ele estava longe. Alguém olhou para ele e falou assim: tu é um deles. Eu? De jeito nenhum. Depois chegou alguém de novo. Tu anda parecido com ele. Tu fala igual a ele. Ele imagina, né? A Bíblia diz que ele começou até a praguejar, falar gíria, falar alguma coisa diferente, para mudar a voz, para mudar o jeito, né? Talvez nos dias de hoje ele tenha começado até a falar diferente, né? Para poder mostrar que era diferente, que não andava com Jesus. E a terceira vez, quando ele estava se aquecendo no fogo, que é um erro, né? Ele foi para estar junto. Na realidade, ele fez o que não deveria fazer. O que o salmista fala: bem-aventurado aquele que não anda na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele fez o que não deveria fazer. Ele foi sentar no fogo para se aquecer perto do inimigo. E alguém falou: tu é um deles. A tua fala denuncia. E ele mais uma vez praguejou, saiu, e foi quando o galo cantou, né? Ele lembrou. E a Bíblia fala que ele saiu e foi chorar amargamente. Quando Jesus Cristo ressuscitou, que as mulheres tiveram encontro com ele, Jesus disse para elas: vá até os discípulos e a Pedro. Pedro estava afastado, chorando, sem saber o que fazer, angustiado. Por quê? Porque ele havia negado o mestre. Tanto é que por isso depois Jesus chamou ele e falou: Pedro, tu me amas? Olha que coisa interessante. 3 vezes Pedro negou Jesus. 3 vezes Jesus chamou ele ao arrependimento. Pedro, tu me amas? Ele disse: amo, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pela 2ª vez ele falou: Senhor, amo, apacenta minhas ovelhas. Pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? A Bíblia diz que Pedro baixou a cabeça e falou: Senhor, tu sabes. Ali estava sendo completa a redenção de Pedro quando ele negou Jesus. O perdão que ele estava recebendo de Jesus. A transformação que ele recebeu de Jesus. Por quê? Porque a promessa ele já tinha. Lá atrás Jesus falou: Pedro, tu és Pedro. E vou te dizer sobre esta pedra. E agora ele fala de Jesus: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. E Pedro foi um dos principais apregoadores do Evangelho quando Jesus Cristo foi assunto ao céu. A primeira grande pregação foi de Pedro, quando ele estava no cenáculo, reunido com 120, e ali começaram a ouvir línguas repartidas, e quem estava fora falou: eu estou ouvindo esses homens falando, mas estão falando no nosso idioma. E lá tinha medos, persas, etíopes e vários outros. E lá dentro só tinha quem? Judeus. E aqueles homens estavam maravilhados sem entender o que estava acontecendo. E de repente alguém falou: esse povo está embriagado. E Pedro levanta com autoridade e fala: varões, estes homens não estão embriagados. E começa uma pregação. E fala sobre Jesus, que foi morto, que morreu, e fala sobre a ressurreição. E naquele dia a Bíblia fala que mais de 3.000 almas se converteram ao Senhor. Mais de 3.000 almas aceitaram a Jesus. Ou seja, foi a primeira grande pregação
E aí a gente volta na alusão de Pedro. Quando Pedro ainda era pescador, a última pescaria dele foi o quê? Uma rede cheia de peixes que não dava conta nem de contar. E agora Pedro está realizando o seu grande sonho espiritual, quando mais de 3.000 almas se convertem ao Senhor, e ele não dá conta de trazer todo esse povo. E ali começa o grande ministério de Pedro, junto com os demais discípulos. E a Bíblia fala que o poder que eles tinham, que eles receberam, era tão grande, que a sombra deles curava os enfermos. Quando ele e João foram à Porta Formosa, foram adorar, lá estava o coxo falou, me dá uma esmola. Ele olhou e falou, olha para nós. Nós não temos ouro. Nós não temos prata. Mas eu tenho algo interessante para a sua vida. Eu tenho algo que vai mudar a sua vida. Eu tenho algo especial para a sua vida. E em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o coxo atendeu a voz dele e levantou. E saiu saltitando. Então é um exemplo de transformação, de mudança. Na época de Malaquias, como nós também falávamos, havia um culto com defeito, havia um culto com roubo, haviam condições problemáticas para se cultuar a Deus. O povo levava o seu sacrifício para dentro dos templos e os sacerdotes pegavam o melhor para eles e davam o defeituoso, davam o ruim para Deus. Talvez já não fazia mais nem separação, não fazia mais nem diferenciação. Por quê? Porque quando o homem levava ali o animal, levava ali o seu sacrifício, o sacerdote tinha que olhar se não tinha defeito, se não era um animal cego, se não era um animal manco. Então, antes dele matar aquele animal, antes dele ofertar aquele animal, ele tinha que ver. E de repente o povo estava tão, tanto faz, ir para a igreja, tanto faz. Chega lá, nós vamos só cantar um pouquinho, balançar a mão para lá e para cá e vamos embora, tanto faz. Na história tem aí um homem, tem um livro. Tem um homem que na história da vida dele, ou tudo da vida dele está em um livro. E esse livro fala de tudo que nós precisamos fazer para seguir esse homem. De tudo que nós podemos fazer para estar na presença desse homem. De tudo que nós precisamos aprender sobre esse homem para herdar uma vida eterna. E talvez a gente pergunte, quantos já leram a Bíblia toda? Muitos vão dizer não. E se talvez pedirem uma desculpa, vai dizer pelas mais diversas. Uma até porque é grande. É muita coisa para ler. Talvez seja até cansativo. E de fato a gente fala assim, não, mas é cansativo. Quando você pega lá Gênesis, lá em Levítico, quando tem a genealogia, e fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou mais não sei quem, que gerou mais não sei quem, e que gerou mais não sei quem. E você fala, mas por que eu preciso saber tanto isso? Por que eu preciso ver tanta gente? Por que eu preciso entender dessa genealogia? Porque dali saiu a linhagem de Jesus Cristo. Dali saiu aquele que nasceu, que cresceu, que morreu e que fez o sacrifício por nós. E aí alguém pergunta, mas você então não leu esse livro? Não. E como é que você sabe então, como é que você vai ter um real encontro com esse homem que a vida dele está descrita nesse livro? Aí você fala assim, não, mas eu vou na igreja no domingo. Aí o pastor lá dá uma palhinha, Dá um alimento lá e fala um pouquinho dessa história. É como se fosse
um banquetezinho ali, né? Como se fosse um resumo. E nós precisamos atentar para que o tempo de buscar ao Senhor nos faz querer conhecer, querer aprender, querer viver mais da vida do Senhor, ou querer estar mais próximo da vida do Senhor, da presença do Senhor, conhecendo o Senhor, vivendo a vida com o Senhor em nossas vidas, porque aí nós sabemos exatamente para onde nós vamos, o que nós devemos fazer. Porque se nós não pegarmos e não tivermos a Bíblia como a nossa bússola, como o nosso modelo de vida, nós não vamos saber para onde nós devemos ir, ou nós não vamos saber para onde nós vamos chegar. E se nós não sabemos para onde nós vamos chegar, nós vamos estar perdidos, né? Quando você sai, aí eu vou viajar, qual é o primeiro cuidado que você tem? Se você vai de carro, é saber a estrada, o trajeto, o tempo, o que você precisa. Tem parada, tem lugar para abastecer, tem lugar para comer, tem lugar para dormir, a viagem dura quanto tempo? Se eu vou levar criança, se eu vou levar animal, o que eu preciso fazer? Então eu tenho todo um cuidado para fazer todo um processo para mim poder viajar bem. Se eu for de avião, eu preciso saber que horas que eu vou pegar esse avião. Eu tenho que estar lá no aeroporto com antecedência. Eu tenho que fazer o check-in. Eu tenho que despachar as malas. Eu não posso levar qualquer coisa para essa viagem. Se eu for levar remédio, eu tenho que declarar. Se eu for levar uma mala, eu tenho um peso. Se eu levar mais, eu vou pagar diferença. Eu estou disposto a pagar, eu tenho necessidade de pagar. Então, tudo é um planejado. E na vida espiritual, se nós não fizermos o nosso planejamento espiritual, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se nós não fizermos o nosso planejamento, a bússola está aqui, o manual está aqui, as informações estão aqui, o que nós precisamos fazer está aqui, o que nós precisamos levar está aqui. Então, o nosso planejamento está todo aqui. Nós só precisamos fazer o quê? Observar e fazer conforme Ele deixou orientado para nós. Porque aí nós vamos sim fazer um caminho, trilhar um caminho e vamos chegar a um objetivo. Paulo, quando chegou no final do ministério dele, ele falou: combati o bom combate. Como guerreiro, ele falou: olha, eu preguei a palavra, levei o evangelho, fiz o que precisava fazer. Acabei a carreira. E fiz o quê? Guardei a fé. Ou seja, eu tinha convicção daquilo que eu estava fazendo, por quê? Porque eu sabia em quem eu estava arraigado. Eu sabia em quem eu estava alicerçado. Eu sabia para quem eu estava fazendo. E aí ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E agora? E agora o Senhor está me esperando para me dar a coroa, ou seja, para me dar a minha recompensa, o justo juiz daquilo do que eu fiz, daquilo que eu trabalhei. O Senhor Jesus chamou para trabalhar, mas Ele nunca disse que não haveria recompensa. Ele também, claro, nunca disse que a recompensa seria terrena, só terrena, né? Mas Ele chama para uma recompensa, Ele chama para uma vida eterna, Ele chama para um galardão, Ele chama para um encontro com Ele, Ele chama para uma mesa aonde você vai saciar a sua fome, aonde você vai viver novamente com Ele, e Ele chama para um propósito, aonde você vai louvar Ele dia e noite. Por quê? Porque foi para isso que nós fomos criados. Lá no Jardim do Éden, quando Ele criou o homem, o primeiro propósito dele era o quê? Que o homem louvasse a Ele, que o homem estivesse com Ele, que o homem fosse junto com Ele para toda a vida. Mas o homem pecou e se afastou dele,
e houve necessidade de um outro plano. Houve necessidade de uma redenção. E porque talvez ele simplesmente não exterminou aquele homem, não era tão fácil, ele já tinha feito um boneco de barro, desmanchava aquele, a mulher, a costela dele estava fácil também de resolver. Por que não? Porque quando o homem pecou, a terra foi contaminada. E aí ele tinha que destruir a terra e começar tudo de novo. Um novo céu, uma nova terra, tudo de novo. E ele já não estava mais disposto a fazer tudo de novo. Ele já não queria mais, ele já tinha gostado daquilo que ele fez. Então era mais fácil consertar, reformar, do que simplesmente destruir e fazer de novo. E ali foi onde houve o plano de salvação. Porque naquele momento ele falou, da semente da mulher, vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. Talvez eles achavam que era aqueles primeiros que nasceram, Caim, Abel. Mas não, o plano de Deus era mais à frente. O plano de Deus contemplava mais pessoas. O plano de Deus contemplava mais coisas, né? Então a gente vê aqui que Deus está pronto a derramar sobre nós as suas bênçãos, conforme que Oséias 10:12 que nós lemos. Mas nós precisamos ter compromisso com o Senhor. Nós precisamos ter compromisso com Deus. Por quê? Veja bem, Deus chama o homem ao arrependimento. Deus chama o homem a buscar a Ele. Deus chama ele, lá em Jeremias 29:13, Ele chama com devoção, né? Ele chama, olha, se você me buscar, você vai me encontrar. E eu bem sei os planos que eu tenho sobre vós. Não são planos ruins, são planos bons. São planos para fazer prosperar. São planos de paz, né? Então Ele chama com devoção, Ele chama com condição. Lá em 2 Crônicas 7:14 Ele fala, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar e se arrepender, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra e virei. Então Ele coloca condição. Ele coloca também com tempo. Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, né? Se nós fizermos assim, nós vamos receber do Senhor, com devoção, com condição e com tempo. Por quê? Porque Ele nos chamou para ser anunciadores de boas novas. Ele nos chamou a ser servos fiéis, que anunciem, que preguem o Evangelho. E lá em Mateus ele fala, aquele que foi chamado para o plantio, para o arado, ele não pode olhar para trás. Sabe por quê? Porque senão corre o risco dele quebrar o instrumento que ele está usando. O arado, quem está arando a terra, quem mexe, quem já teve algum conhecimento da terra, sabe que o arado é um instrumento, mas ele é um instrumento muito fino, muito melindroso. Então quem está arando a terra tem que saber exatamente o que está fazendo. Por quê? Porque senão quebra, estraga e não vai ter o rendimento. E se ele passar do período de preparar a terra, de arar a terra, ele não vai conseguir plantar, ele não vai conseguir colher. Então tudo isso tem que ser cuidado, tudo isso tem que ser observado. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Era essa palavra que eu tinha para a igreja hoje. E que Deus possa nos abençoar. E que nós possamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração e meditar dela dia e noite. Amém? Deus abençoe. Pai do Senhor, agradecemos por você ter acompanhado o nosso culto até aqui. Agora vamos para os avisos. No domingo nós temos culto da família, que começa às 19 horas. Quarta-feira temos o grupo familiar. Está aqui o QR Code caso você queira participar de algum grupo e caso você também queira um culto na sua casa. Na quinta nós temos Quinta da Recompensa, que começa às 19h40.
No sábado nós temos Rolê com Cristo, que funciona quinzenalmente. No domingo, culto da família, que começa às 19 horas. Esperamos aqui para fazer parte da nossa família. O QR Code está aqui disponível para você. Tchau!